Olá, meu nome é Jeremy. Hoje eu estou com o Tiago Souza, pastor da Igreja Presbiteriana Vila da Graça, colega de trabalho, de ministério. E hoje vou estar entrevistando ele, entendendo um pouco mais sobre sua visão de igreja e quem ele é como discípulo de Jesus Cristo. Então, fale um pouco mais sobre quem você é, Tiago, e quando o Evangelho te alcançou. Amém. Então, meu nome é Tiago Souza, né, como o pastor Jeremy apresentou, e sou um discípulo de Jesus, né, sou casado com a Anuska, tenho 3 filhos, e sou pastor da Igreja Presbiteriana Vila da Graça, aqui em Joinville. Bom, nasci, né, num berço cristão, eu sou caçula de 5 irmãos, e todos os meus irmãos nasceram, né, dentro do contexto católico romano. E a minha mãe, então, depois de ser alcançado pela graça, minha mãe desejou ter um filho pastor, um filho missionário, né? E aí eu fui o único desses irmãos que nasceu dentro dessa esfera, né, da igreja protestante, da igreja evangélica. Mas, como bem diz o ditado, né, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente às vezes não é crentinho, né? E Exatamente. eu fui alcançado pela graça realmente quando eu tinha 14 anos. E desde lá tenho trabalhado, tenho me voltado, né, para trabalhar com evangelismo, me colocado à disposição do serviço ao Senhor, na obra do Senhor. E desde os 17 anos aí, praticamente estou integral, né, no serviço. Trabalhei alguns anos como missionário no Nordeste, numa junta missionária chamada JUVEP, com plantio de igrejas no sertão nordestino. E desde 2014 eu estou aqui em Joinville, então, plantando e pastoreando a Vila da Graça, aqui em Joinville. Ótimo. É incrível como Deus tem te usado e como tem usado desde na sua família até hoje, na sua vida, para a glória dele. Você falou que estava servindo e aceitou o desafio de plantar a igreja aqui em Joinville. Sim. Por que plantar uma igreja aqui em Joinville? O que te levou a fazer isso? Interessante. Eu morei no Nordeste 8 anos. E praticamente dos estados do Nordeste ali, eu só não conheci o Maranhão, né? Mas eu conheci praticamente todo o sertão nordestino. E eu fazia viagens, né? Então eu trabalhava nessa junta missionária com plantio de igrejas, né, junto com a JUVEP, plantando igrejas num braço da JUVEP chamado Projeto Missionário, onde nós plantamos sempre no mês de janeiro e julho igrejas em cidades até com 5% de presença evangélica. Uau. Então no sertão nordestino havia essa carência, né? Ainda há uma grande carência de igrejas bíblicas, de cidades onde você não tem nada. E quando eu visitava a minha família, quando eu fazia viagens aqui para Joinville para visitar a minha família, eu sentava com amigos e familiares, né, que estavam congregando e a gente falava sobre o Evangelho. E você não tinha a mensagem do Evangelho. As pessoas não sabiam falar a mensagem do Evangelho. E aqui não estou falando sobre uma teologia rebuscada, uma teologia, sabe, dentro dos moldes dos seminários, né? Não, eu estou falando sobre a simples mensagem do Evangelho. As pessoas não sabiam falar sobre a mensagem do Evangelho, né? Criação, queda, redenção, consumação, obediência, salvação por meio da graça, arrependimento, fé. E eu comecei a ver que era muito similar a esse desconhecimento, sabe, dos nordestinos com Joinville, que era a cidade, né, aparentemente, era uma das mais evangelizadas, né, mas com qual evangelho, sabe? Então, desde 2014, nós plantamos a Vila da Graça, que nós fomos enviados, né, obviamente que trabalhando no Nordeste, eu também congregava numa igreja, né, igreja presbiteriana do bairro dos Estados, pastor Renan. E aí eu desafiei o conselho da igreja a me enviar juntamente com a minha família de volta a Joinville a fim de plantar uma igreja centrada em Cristo, pregando tão somente o Evangelho, sem nenhuma outra receita de entretenimento,
Não, somente pregando o evangelho e esperar o que Deus vai fazer, sabe? E graças a Deus, completamos aí 7 anos, né? Desde o primeiro culto público, que o Senhor Deus tem nos abençoado aqui, não somente por meio da Vila da Graça, mas por outras igrejas, por exemplo, com a igreja urbana, né? Sim. O Senhor Deus tem despertado, né, comunidades, igrejas que pregam o evangelho, que têm um culto centrado em Cristo, e eu louvo ao Senhor porque isso tem acontecido na nossa cidade e nós estamos fazendo parte de tudo isso, dessa movimentação da parte do Senhor. Bem como você falou, essa parceria em cidades é raro muitas vezes na cidade, entre igrejas, né? Sim. Mas a gente acho que compartilha a mesma ideia de que isso é o futuro da igreja mesmo. Isso. De você encontrar outras pessoas que possam, e Vila da Graça tem sido realmente uma grande parceiro nosso nisso tudo, do que a gente está fazendo aqui em Joinville também. Isso. É interessante, nós temos a nossa confessionalidade. Sim. Somos presbiterianos, Sim. né? Somos pedobatistas. Pastor Jeremy e a igreja urbana são credobatistas, mas a pergunta é, será que isso nos divide? Né? A gente não tem experimentado isso. Não. Né? Somos 2 comunidades, né, de confessionalidade diferente, né, nesses pontos, digamos, que não são centrais, mas naquilo que a nossa fé, né, ela tem nos aproximado, tem nos unido, a gente tem trabalhado em parceria, andado juntos, sabe? Sim. E eu louvo ao Senhor mesmo, porque presbiterianos e igrejas de cunho batistas, né, credo-batistas, podem andar junto em parceria e tentando ver o movimento da parte de Deus. Amém. Para que pessoas possam ser alcançadas, né? Amém. Por meio de igrejas pedobatistas, por meio de igrejas credobatistas, mas que sejam igrejas sérias, centradas em Cristo Jesus. Sim. Vendo a sua trajetória de igreja, tudo isso, quais têm sido alguns dos desafios que você tem encontrado nesse período? Quais são alguns sonhos da Igreja da Presbiteriana Vila da Graça nos próximos 2, 3, 4 anos que vocês têm em relação aqui em Joinville? Sim, um grande desafio da nossa cidade, você aqui tem um cinturão neopentecostal, sabe? E você precisa romper essa fortaleza neopentecostal, sabe? É um fenômeno, né? O que acontece na nossa cidade é interessante. Os absurdos, né, neopentecostais que acontecem aqui, eu não consigo ver em outras partes do Brasil, sabe? Sim. Então, é interessante olhar para o contexto evangélico da nossa cidade. De um lado, você tem igrejas liberais, igrejas históricas liberais, e aí isso faz parte da nossa própria colonização da cidade, né? Alemães, suíços, noruegueses. Da outra parte, você tem igrejas neopentecostais. Talvez até mesmo como uma resposta ao esfriamento dessas igrejas históricas, você tem ali um boom na década de 70, 80 e 90 de igrejas neopentecostais na nossa cidade. Então, talvez o maior desafio da Vila da Graça hoje é levar ao conhecimento do joinvilense de que existe igrejas sérias. Sem aquela parafernália né, de igrejas neopentecostais, sem aqueles absurdos que as pessoas já passaram e já foram abusadas, né, nessas igrejas, é levar ao conhecimento de que Cristo Jesus não precisa disso para salvar o pecador. Sim. Então, somente o Evangelho da graça, do perdão, o Evangelho que exige uma resposta de fé e arrependimento e obediência, sabe? Então, talvez esse romper, né, esse cinturão neopentecostal, talvez hoje seja o nosso maior desafio. Sim. Entre outros, né? Entre outros. A igreja de Joinville, igrejas sérias, elas olham para a cidade e também elas podem ver a cidade envolta num ídolo chamado trabalho. Né? Obviamente que Deus nos chamou ao trabalho, mas não da forma que o joinvilense faz, sabe? Então, o joinvilense, por exemplo, ele tem o trabalho quase como um poste ídolo.
Então ele gosta de fazer hora extra, ele quer fazer hora extra e se preciso for, ele vai negligenciar, vai quebrar o quarto mandamento, né, do dia do Senhor para trabalhar, sabe? Então é você identificar esse falso ídolo e você pregar o evangelho para que esse ídolo venha a ser expulso do coração dos joinvilenses, sabe? Então se torna quase um escravo do trabalho, né? Escravo, obviamente, né? Sim. O trabalho não é o fim de tudo para o joinvilense. O que ele quer? Ele quer dinheiro, ele quer ter uma boa vida, mas o meio para que isso aconteça é o trabalho e é por isso que, por vezes, ele vai se entregar em horas envolto ao trabalho e não somente negligenciando o quarto mandamento, mas também negligenciando a família, um tempo de qualidade com os filhos, sabe? Então, talvez essa tenha sido isso tem sido os nossos desafios aqui como igreja, sabe? E sonhos? Quais são os sonhos daí? Queremos plantar igrejas, sabe? Queremos plantar, a Igreja Vila da Graça, ela quer plantar outras igrejas, não necessariamente plantar outras vilas da graça, sabe? A gente, algumas semanas atrás, a nossa liderança, juntamente com a liderança da Igreja Urbana, né? Nós nos encontramos lá no Converge, né? Em Florianópolis, e nós fomos desafiados, né? De fazer parceria. E é exatamente isso que eu acredito, e eu sei que você acredita também nisso, de que igrejas podem se juntar, fazer parceria para plantar outras igrejas. Então, meu sonho como plantador de igreja, como pastor de igreja, eu quero ver o Senhor Deus alcançando outras pessoas no interior do estado. Sim. Então, necessariamente Deus vai usar uma outra Vila da Graça. Pode ser uma igreja batista. Pode ser uma igreja de cunho dentro dos moldes de comunidade, não vinculado a uma convenção de igrejas, a uma denominação, mas que seja uma igreja séria. Por que não fazer parcerias, fazer esse ajuntamento santo de igrejas locais parceiras para plantar outras igrejas, sabe? Então isso pode acontecer na nossa cidade, nas cidades vizinhas. Principalmente, talvez a visão é adentrar para dentro do estado, que quanto mais você caminha para dentro do estado, ao interior do estado, a situação vai ficando cada vez pior, né? Sim, porque mais escassez, né? Mais escassez, né? O evangelho vai ficando mais escasso à medida que você vai avançando. Então, visar essas pequenas cidades do interior do estado. Amém. Pensando, chegando ao fim das perguntas, qual seria uma forma que as pessoas pudessem ajudar você, a Igreja Presbiteriana Vila da Graça, nesses sonhos seus e no plantio de outras igrejas? Sim, eu acredito que a ajuda ela pode vir por alguns meios, né? Por alguns mecanismos aí. Talvez o primeiro deles, e a forma mais simples de você ajudar um plantio de igreja, uma visão missionária, é orando. Amém. Orando, sabe? Não orando especificamente pela Vila da Graça, mas orando por uma movimentação missionária no nosso estado, sabe? Sim. Orando por igrejas parceiras, por ministérios sérios, pastores sérios, sabe? Talvez uma igreja enviadora de um missionário. Precisamos muito aqui na nossa cidade, no nosso estado, de homens de Deus, né? Ministérios sérios, pessoas que querem plantar igreja, desejam talvez ajudar, né? Como parceiros da igreja local, sabe? E obviamente também contribuindo. Amém. Talvez uma pessoa que deseja nos ajudar financeiramente, essa pessoa também, obviamente, pode nos ajudar com isso. Queremos plantar igreja, obviamente que isso tem um custo, né? Eu costumo dizer que todo aquele que ama o Senhor também ama a obra do Senhor. Sim. E a obra do Senhor, desde os primeiros dias, né? Desde Atos dos Apóstolos, ela é feita também por meio da contribuição financeira. Então, eu creio que por meio dessas vias, né? E não atrapalhando, né? Também. Não. Com certeza. Eu acho que você consegue fazer missões orando, indo, contribuindo e não atrapalhando, né? Então, ótimo. Eu creio que é por meio disso aí. Amém. Muito obrigado, pastor Tiago Souza, Amém.
compartilhar um pouco da sua vida, um pouco sobre a visão da igreja, da Presbiteriana Vila da Graça. Que o Senhor continue abençoando e direcionando os passos teus e nossos como parceiros na saturação do Evangelho aqui em Joinville. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. É interessante também que essa conversa, essa entrevista está sendo patrocinada, né? Isso. Apoiada pelo Ministério Converge. E eu louvo ao Senhor, meu irmão, porque esse ministério nos uniu ainda mais, né? Com certeza. A Vila da Graça, a Igreja Urbana, e é por isso que nós estamos aqui. Né? Um entrevistando o outro, um falando, né, acerca desse movimento da parte do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, amém. Muito obrigado. Amém, obrigado.